todos com a paz do Senhor. Amém, Jesus. Estamos reunidos nesta noite adorando ao Senhor, bendizemos seu santo nome e com incumbência de trazer a palavra de Deus à igreja nesta noite, na dependência do Espírito Santo. Eu gostaria de ler com vocês um texto bem conhecido. É o Salmo 133. Vamos lá? Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre o monte de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém. Podeis assentar-se. Muito bem, é um salmo bem conhecido, mas para que nós possamos entender melhor a importância deste salmo, eu gostaria de ler esse salmo numa transcrição inversa, ou seja, ler esse salmo invertido, para nós ver como que fica. Aí vocês não vão poder acompanhar, né? Porque só eu tenho aqui, né, essa inversão do Salmo 133, mas vocês podem ouvir. Diz o seguinte: como é ruim e desagradável quando os irmãos vivem em desunião. É como a falta de alegria e a tensão que se espalha pelo ambiente, trazendo divisão e conflito entre as pessoas. É como a seca e a aridez que assolam a terra, em vez do frescor e da renovação. A ausência de união resulta em dificuldade e sofrimento contínuo. Gostaram do salmo? Amém. Aqui, se nós fôssemos pregar nesse salmo invertido, nós poderíamos trazer aqui um tema para esse salmo invertido. Seria os malefícios da desunião. E aí nós teríamos o primeiro ponto: desconforto e desagrado. Seria o primeiro ponto da mensagem. E aí nós falaríamos sobre a desunião, causa desconforto e desagrado, contrariando com a harmonia que é tão elogiada no Salmo 133, quando os irmãos estão divididos, a convivência torna-se difícil e desagradável. Seria assim, né? Então, uma vida de desunião entre o povo de Deus, entre os irmãos, o que traria para nós desconforto, desagrado, contrariando, entrando em contraste com a harmonia que existe no Salmo 133, falando sobre a união. Aí os irmãos seriam todos divididos e a convivência tornava-se difícil, uma convivência desagradável. Vocês sabem o que é coisa desagradável, né? É ruim. Não é nada bom, uma coisa desagradável. Ninguém quer, né? A gente procura se afastar daquilo que é desagradável. Mas se fôssemos continuar pregando neste salmo, nessa situação, o segundo ponto seria tensão e conflito.
E aí, na metáfora do preciosíssimo óleo e orvalho do Hermon, representa o benefício e bens trazidos pela unidade ou pela união, e inversamente, ou seja, o contrário, a ausência dessa bênção resulta em tensão e conflitos que se espalham e afetam o ambiente, gerando um clima de descontentamento. Isso é o resultado da desunião. E aí poderíamos ainda acrescentar mais um ponto, seria este secura e sofrimento. E aí, enquanto a união traz renovação e frescor, a desunião provoca uma espécie de seca emocional e espiritual, resultando em dificuldades e sofrimento. A falta de harmonia impede a renovação e o crescimento, criando um ambiente árido e desolado, criando um deserto. Que coisa terrível seria. Para concluir, essa inversão do Salmo 133 ajuda a destacar o impacto negativo da desunião, mostrando que a ausência de harmonia entre os irmãos leva a um estado de desagrado, tensão e sofrimento. Que mensagem triste, né? Que mensagem desconfortável, que mensagem ruim de ouvir, mas nós vamos meditar no Salmo verdadeiro, né? No Salmo verdadeiro, não no Salmo ao contrário. E no Salmo, então, 133, o Salmo que nós lemos na Bíblia, ele fala sobre a excelência do amor fraternal. E nós poderíamos dar aqui um segundo título para este salmo. Seria os benefícios da união. É o que nós vamos falar e vamos aprender aqui nesta noite. Mas o Salmo 133 possivelmente foi escrito pelo rei Davi, entre outros salmos que ele escreveu, né? E entre outros salmos também, esse salmo era cantado pelos judeus quando eles iam a Jerusalém. Havia 3 grandes festas em Jerusalém e o povo ia pelo caminho cantando, louvando a Deus. Eu lembro quando a gente morava no sítio, na roça, era tão gostoso, né? Então a gente às vezes se reunia os irmãos e íamos todos juntos cantando pelo caminho, né? E louvando a Deus, que maravilha, né? E às vezes quando atrasava um pouco, às vezes de longe a gente escutava a oração da igreja, orando, buscando, adorando a Deus, né? Assim, o povo judeu, nas suas festividades, que eles iam a Jerusalém, o objetivo principal deles era ir ao templo para adorar a Deus. Eles iam cantando salmos, e entre os salmos, este era um dos salmos cantado por eles pelo caminho quando iam a Jerusalém. Acredita-se que foi escrito depois que o rei Davi foi aceito como rei por todas as tribos, porque de início apenas a tribo de Judá aceitou Davi como rei e as demais tribos não aceitaram. Então vivia aquele conflito entre eles, aquela briga de uma tribo contra a outra, sempre se desentendendo, sempre havendo a divergência entre eles. Mas com o passar do tempo acabaram todas as tribos concordando e aceitando Davi como rei. Ele se tornou então rei de Judá e também rei de todas as tribos. E agora todas as tribos estavam unidas, estavam todos no mesmo objetivo. E agora então, possivelmente, baseado nessa bênção que eles começaram a desfrutar depois que aceitaram Davi como rei, e todas as tribos tinham um só rei,
Então, baseado provavelmente nesse episódio, foi composto este salmo. Porque salmo é cântico, assim como nós cantamos nossos cânticos da harpa cristã, os hinos avulso. Eles tinham os salmos que eram cantados nas suas reuniões e também pelo caminho indo à igreja, e de forma que possivelmente baseado nessa bênção que agora as tribos não estavam mais separadas, não estavam uma brigando contra a outra, mas tinham o mesmo objetivo e todos juntos podiam ir para Jerusalém, para o templo, para adorar a Deus. Então o salmista, ele compõe este salmo. E aí nós vemos então, no início do salmo, no versículo 1, quando diz: ó, qual bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aqui nós vemos então uma declaração, neste primeiro versículo, o salmista expressando a beleza desta união, usando o benefício desta união, e é um benefício que traz uma vida agradável, uma coisa boa, uma coisa que dá prazer. É tão bom quando a gente escuta uma música bem cantada, um hino bem cantado. Isso é agradável para a gente fica feliz. Quando a gente escuta ou ouve um sermão que ele tem começo, tem meio e tem fim, que a pessoa pode entender, saber para onde o pregador está indo. Então isso é agradável, isso é maravilhoso. E às vezes o pregador prega uma hora e pouco, e parece que pregou 10 minutos. Ontem à noite a mensagem estava tão boa lá no Santa Fé, que o pastor estava pregando, estava trazendo um estudo sobre as 7 igrejas da Ásia Menor, e o estudo estava tão bom que parecia que fazia 10 minutos que ele estava ministrando a palavra, e já fazia 1 hora e pouco. Então, isso é agradável, isso é maravilhoso, né? É o que o salmista está dizendo: quando os irmãos vivem em união, isto é bom, isto é agradável, isto é gostoso, isto é maravilhoso, isto é uma vida boa, isto é uma vida feliz, isto é uma vida plena. Glória a Deus. Então, ele falando sobre essa bondade, essa alegria, essa felicidade, essa vida plena, através da união, ele então faz aqui algumas comparações para que possamos melhor entender. E ele começa então no versículo 2 dizendo que esta união entre os irmãos é como o óleo precioso, que é posto sobre a cabeça de Arão e desce pela sua barba e também pelas suas vestes até a orla das suas vestes. Então está dizendo que essa união é semelhante ao óleo precioso. Esse óleo que é derramado na cabeça do sacerdote não era qualquer óleo, era um óleo especial, feito com especiaria. Ele é o único, não podia ser feito outro tipo de óleo, ele era especial, tinha um perfume maravilhoso. Então está dizendo que a união é assim, a união entre os irmãos é como aquele óleo precioso. Aleluia! O que eu acho importante aqui, que ele não está dizendo que o óleo precioso lá no frasco, lá na botija, mas o óleo precioso na cabeça do sacerdote. Isso é muito precioso, isso é maravilhoso, porque o óleo lá no frasco não tem muito sentido, mas na cabeça do sacerdote faz diferença. Ele exala o seu perfume no ambiente. É isso que o salmista está dizendo. Então ele diz, na cabeça de Arão, depois vem para a barba do Arão, depois a orla das suas vestes. Ele diz que a união é dessa forma, ela atinge a cabeça, atinge o corpo e até os pés.
O mesmo óleo que está aqui na cabeça, está no corpo, está lá no pé. Isso é a bênção da união na nossa vida. Ela abrange toda da mesma forma. Todos nós desfrutamos da mesma bênção, dessa mesma unção, dessa mesma graça, dessa mesma alegria. Aleluia! A união traz suavidade total na nossa vida. Mas voltando ainda para o versículo 2, ele diz que o óleo na cabeça de Arão. Cabeça, aqui fala da mente, fala do nosso espírito, do nosso entendimento, do nosso intelecto. A união é assim também, como a nossa cabeça com óleo ungido, temos uma cabeça, a mente de Cristo, nós temos uma forma de ver as coisas melhor, de pensar as coisas melhor, tendo em nossos pensamentos a mente de Cristo, pensando nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Quando a igreja vive em união, ela tem esta possibilidade. E aí ainda diz, e desce sobre a barba de Arão. A barba está falando de honra. Quando os irmãos, quando a igreja, quando a família, quando os obreiros vivem em união, é como o óleo sobre a barba do Arão, é como uma honra. E quando nós temos essa união, nós honramos um ao outro. A gente tem prazer de honrar as pessoas. A gente tem prazer de ver o nosso irmão se evoluindo, subindo na vida, tendo sucesso. A gente torce pelo seu sucesso, pelo seu progresso. É uma honra, é uma maravilha. Quando nós estamos unidos, as coisas começam a melhorar. Isso traz honra para nós. Uma igreja unida é uma igreja que cresce, uma igreja que prospera. O mundo vê a glória de Cristo na nossa vida. Isso é honra para nós. É que o salmista está dizendo que a união entre os irmãos funciona desta maneira. E ele prossegue dizendo, ainda no versículo 2, falando sobre a orlas. Às vezes nós entendemos que esse óleo vinha até o colarinho da camisa, mas não, é até a orla, até lá embaixo. Então, esse óleo, ele vinha da cabeça, passava pela barba, descia pelo corpo, até lá embaixo. Ele atinge toda a igreja, toda a família, todo o nosso ser, toda a nossa vida. Glória a Deus. Mas vamos para o versículo 3, que diz, ele faz uma comparação, depois de ele comparar a união como o óleo precioso, ele também compara essa união entre os irmãos com o orvalho do irmão. O que ele quis dizer? Talvez para nós isso não faça muito sentido, mas quando esse cântico foi composto, provavelmente ele olhando para os montes, um dos montes mais altos, e fica lá no norte de Israel. Este monte, devido à neve, é um lugar conhecido com muita umidade. Então ele produzia um vapor, um orvalho. Já no pé do monte havia ali iniciava-se o Rio Jordão. Então, e através do Rio Jordão, então aquele orvalho era levado até lá embaixo, lá no sul, onde estava Monte Sião. Então, ele está falando aqui que assim como aquele orvalho, lá do Monte Hermon, lá do alto, descia através do Rio Jordão e servia de bênção lá para os montes de Sião. Em volta do Rio Jordão, tudo verdejante,
as árvores frutíferas, as plantações, devido a esse orvalho precioso que vinha lá do alto, lá do Monte Hermão, e que vinha descendo pelo Rio Jordão até chegar em Sião. Assim o Senhor ordena a vida para sempre. A nossa união é comparado a isto. E ele diz, então, até o Monte Sião. Mas nós podemos também entender um outro lado deste salmo. A Bíblia ela é rica, ela é maravilhosa, e em mensagem de um texto nós podemos aprender tanta coisa. Além disso que nós temos falado, também nós podemos entender que esse salmo também anila uma profecia. Primeiro, a cabeça de Arão sendo ungida. Verso 3. O monte de Sião, aquele orvalho no monte de Sião, simboliza a pessoa de Cristo. A palavra Cristo significa ungido. Então, este óleo, que é o Espírito Santo, que desceu sobre Jesus em forma de uma pomba. Jesus sendo ungido pelo Espírito Santo, ele a cabeça, como assim é ungida a cabeça do sacerdote, assim como o orvalho do irmão. A união é semelhante. Vejam a importância, o valor da união. Assim é a união, como a cabeça, como Cristo, como Deus, essa unção maravilhosa, essa glória maravilhosa. Mas aí o texto não diz, mas nós entendemos geograficamente a respeito do Rio Jordão, onde que descia aquele orvalho, simboliza os apóstolos. Quando fala lá no versículo 2, o óleo descendo sobre a barba de Arão, a barba aqui simboliza os apóstolos, aquela unção que estava em Jesus, ele passou para os seus apóstolos, para ele prosseguir com essa unção, levando essa unção para a igreja. Muito bem, então nós vemos aí a conjunção do versículo 2 e com o versículo 3, o óleo e o orvalho. E vemos aqui então o Rio Jordão levando o orvalho para Sião. Então, o óleo no versículo 2, descendo pelo corpo, simboliza a unção do Espírito Santo na vida da igreja. Então ela vem em Cristo, vem através dos apóstolos, através dos obreiros, e ela passa pela igreja e vai até os pés, vai até lá nas profundezas, até lá no mundo, onde estão vivendo numa sequidão. A igreja chega com essa unção maravilhosa para levar a mensagem, e por isso diz Isaías: quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. Quando nós vivemos essa união, esse é o resultado da nossa vida. Aleluia! Que Deus possa nos abençoar, nos dar da sua graça, para que nós possamos olhar para o Salmo 133 e não apenas dizer que é um salmo de Davi, mas dizer que isso é a nossa vida, viver este salmo, não somente como igreja, mas como família. Nós poderíamos dizer: ó, quão bom e quão suave é que a família vive unida, porque onde existe união, existe bênção, existe o que é agradável, existe óleo na cabeça, existe unção na cabeça. Onde há união,
o marido, o chefe da casa, ele tem entendimento, ele tem graça, ele tem sabedoria para administrar o seu lar, a sua família. Quando existe união, a esposa é uma bênção, é uma honra para o marido. Ele pode sentir-se feliz, honrado pela esposa. Quando a família vive unida, os filhos é uma bênção, é um exemplo na igreja, é um exemplo na sociedade, é uma maravilha. Vamos viver o Salmo 133 na nossa vida? Vamos? É maravilhoso demais. Por que a gente não viver o Salmo 133? Amém. Esta é a mensagem que eu tinha para vocês nesta noite. Muito obrigado, pastor, pelo convite. Muito obrigado a todos. Amém.